Mas dê ouvidos para todos te ouvirem, que essa palavra traga temor, salvação, e assim o teu nome seja glorificado, e esse povo possa voltar o mais próximo do paraíso, em nome de Jesus, meu Deus. E quem crê, diga amém. Diz assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio de quê? Da criação. Eu pergunto para você, olha aqui para mim, por favor. Você acha que as coisas estão iguais ao princípio da criação? Não. Quando Deus criou o ser humano, e nós vamos voltar lá em Gênesis agora, era tudo diferente. Você percebe o ar diferente, o clima nosso já colapsou, o clima já colapsou, as geleiras estão derretendo, não tem mais volta, é irreversível. Você tem ouvido notícias preocupantes dizendo que é daí para pior. Eu quero que você entenda, nos últimos dias, ao invés das pessoas perceberem isso e se voltarem para Deus, elas vão escarnecer. Tem pessoas que você fala: olha, Jesus está voltando, os sinais estão aí. Sabe o que é que elas dizem? Sempre aconteceu isso. Isso não tem nada de sinal. Vocês ficam dizendo que tudo é sinal da volta de Jesus. É assim que muitas pessoas estão reagindo no final dos tempos. Só que esse pensamento da volta de Jesus não pode sair da sua mente. Por quê? Porque ele disse que vai voltar quando não imaginarmos. Então nós temos que estar pensando nisso o tempo inteiro. Entenda, por favor, o que Deus tem para quem perseverar até o fim é muito grande, é muito bom. Então vale a pena ter esse pensamento fixo todos os dias na sua mente. Eu já falei que uma das maneiras que eu aprendi de avaliar minha vida espiritual é medindo quantas vezes por dia eu penso no céu. É uma das maneiras que nós temos de avaliar como estamos em relação à nossa salvação, à nossa comunhão com Deus. Eu vou te provar que nós não estamos vivendo igual ao início da criação. Eu disse a vocês que todas as semanas nós temos fatos novos no mundo inteiro, uma notícia atrás da outra, e eu vou colocar no telão. Vamos ver o que aconteceu essa semana nos Estados Unidos. Ataque a tiros, deixa quantos? 18 mortos, parece que já chegou a 22, né? E 13 feridos nos Estados Unidos. E esse rapaz foi encontrado morto, mas ele saiu atirando aí em várias pessoas. Coloca a próxima notícia da semana. Leia alto aí. O que é que ele diz? Pode levar o quê? A Terceira Guerra Mundial. Olhe as notícias que nós estamos ouvindo. Coloca a próxima. Festa de Halloween nos Estados Unidos acaba com 2 mortos e quase 20 feridos. Mais uma tragédia, né? Aqui pertinho da gente,
no Paraguai e também no Paraná. Tornados provocam estragos no Paraguai e no sul do Brasil. Isso aconteceu essa semana agora. Nós tivemos lá no México, no Acapulco, não sei se você viu as imagens, solta as imagens, por favor. Pode colocar o vídeo. Olha as imagens do que aconteceu. Mira los del Maya. Mira ese coche como quedó esa camioneta. ¿A ti te pareció la camioneta que en San Francisco? Sacada de la casa. Sí, mira, y a todos los que le pegó para que mandamos a los de arriba. Mira. Mira otro. Você deve ter tomado conhecimento que foi um furacão. Nunca teve um furacão em Acapulco nessa força, 265 quilômetros por hora o vento, saiu levando tudo. Já acharam 30 e poucos corpos. Um carro, para chegar nessa velocidade, não é qualquer carro que chega. É um vento fortíssimo que saiu levando tudo pela frente. Então, nós estamos aí acompanhando notícias, uma pior do que a outra, semanalmente e às vezes até diariamente. Nós estamos no meio do PAN e não se fala no PAN. Você vê que não se fala mais da guerra entre Rússia e Ucrânia. Você vê que os fatos estão vindo mais fortes e um engolindo o outro. Não pense que nós estamos longe da volta do Senhor Jesus. Eu não sei o que você vem fazendo com a sua vida, mas aonde está o seu coração, ao seu tesouro, está o seu tesouro. Há pessoas que por causa da vida sentimental está sujando a alma dela, está se perdendo. Tem gente que, se você pegar o celular dela, está tão sujo quanto a alma dela. E o aviso de Deus é: pare com isso. Pare com isso. Há quem está mostrando que o coração está na vida econômica e está fazendo besteiras por causa de dinheiro. Pare com isso, porque você não pode perder a sua salvação. Com tudo que Deus já fez na sua vida, te curou, te libertou, te abençoou, te mostrou a verdade, não era para você estar frio, fraco espiritualmente. Não era para termos ninguém na igreja mal espiritualmente. Era para termos todos acesos. Mas é isso que acontece? Não, não é isso que acontece, infelizmente. Eu ouvi um demônio manifestado dizer assim: lá no inferno nós temos um lugar preparado para um sofrimento maior, para aqueles que conheciam a verdade, mas desprezaram a verdade. Conheciam a verdade, mas não andaram na verdade. E eu creio que isso vai acontecer com muitos, não porque o diabo falou, mas porque o próprio Senhor Jesus falou, com duas cidades. Ele diz para Corazim e Betsaida que se houvesse em Sodoma e Gomorra os milagres que aconteceram nessas duas cidades, muita gente tinha se convertido. Então vai ter um rigor maior.
como também no céu vai ter o galardão para aqueles que se dedicaram em ganhar almas para o reino de Deus. Agora, esse mundo que nós estamos vivendo, ele se perdeu. Aonde ele se perdeu? Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 2, versículo 16. Primeiro livro da Bíblia, 2,16. Vamos falar um pouquinho agora sobre isso. Gênesis 2,16 diz assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente o que? Morrerás. Olha para mim, por favor. Eu não sei, não olhe para a Bíblia agora não, o quanto você valoriza a palavra de Deus. Eu sei de uma coisa: aqui foi o primeiro não que Deus deu para o ser humano, dizendo assim, ó, coma de tudo, mas isso aqui não toque na minha glória, não desobedeça, não passe do limite, porque se passar vai morrer. O diabo veio e enganou a Eva. Ela caiu, ofereceu para Adão, ele também caiu, e veio as consequências por não aceitar o não de Deus. Aprenda, se vem de Deus, seja sim ou seja não, é para o nosso bem. Aceite a palavra de Deus, ainda que confronte a sua vontade. Deus sabe tudo melhor do que nós. Quando você aceita os nãos de Deus, você se preserva, porque os nãos que Deus nos dá não é para o nosso mal, é para o nosso próprio bem. A nossa vontade é perigosa. Muita gente pensa que paraíso é estar em um lugar onde ela pode fazer tudo o que ela quer. Não é assim. As coisas de Deus têm regras. As coisas de Deus têm limites, têm disciplina. E isso para o nosso próprio bem. Mas o ser humano tem uma inclinação para desprezar a palavra de Deus e considerar a palavra do diabo. É como se você convivesse com seus familiares e você vê a pessoa considerar mais a sua palavra, aliás, menos a sua palavra e mais a palavra dos estranhos. Sabe o que é você conviver com a pessoa, dormir com a pessoa, acordar com a pessoa, conviver com a pessoa debaixo do mesmo teto, e ela acredita mais no estranho do que em você? Você gosta disso? Não. Quando Deus criou o ser humano, era tudo perfeito. Deus criou o ser humano para Ele. Mas quando Deus viu que o ser humano tinha uma necessidade, Deus criou uma mulher, porque viu que não era bom o homem viver só. Ele é um Deus tão maravilhoso que Ele criou o ser humano para Ele, mas quando Ele viu uma necessidade, então Ele foi e criou a mulher para suprir o quê? A necessidade do ser humano. Quando Deus criou o ser humano, Ele criou diferente de todos os animais. Ele fez o ser humano a única coisa da criação semelhante a Ele, e Ele soprou a essência dEle, a vida dEle em nós. Por isso que Ele não desiste do ser humano, porque nós somos semelhança dEle. Os anjos não tiveram o privilégio que nós recebemos, não tiveram. O ser humano é algo tão valioso para Deus, que até o expulsar do jardim foi para o bem do ser humano, porque se ele deixasse, o ser humano errou, Deus todo dia ia lá
falar com o ser humano. Imagine Deus batendo na sua porta todo dia de tardinha, para você ficar com Ele. Eu não sei se você tem esse costume de tirar um tempo todo dia para você e Deus, mas deveria ter. Deveria. Deus vinha no paraíso, no jardim do Éden, se relacionar com o homem. Todos os dias. Mas o homem foi na do diabo e quis ser igual a Deus. Se você ler, coloca para mim na tela aí, meu filho, Ezequiel 28, acho que é o 13, que fala que o diabo estava no jardim do Éden. O diabo também já esteve no jardim do Éden. Foi onde ele derrubou também o ser humano. E tanto o diabo quanto o ser humano quis ser igual a Deus. O diabo quis ser mais do que Deus. Mais do que Deus. E estragou tudo. Tudo. Olha que versículo forte em Ezequiel 28, 13. Põe na tela. Estivestes aonde? No Éden, jardim de Deus. De toda pedra preciosa era a tua cobertura: sardônio, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. E aí continua falando sobre ele. Olha para mim. Estivestes no jardim também. Era tudo perfeito. Vai em Gênesis 3,17. Quando o ser humano pecou, o diabo foi punido, a mulher foi punida, mas olha aqui a punição do homem. Gênesis 3,17. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Olha para mim, Deus falou, que palavra dura. Você ouvir isso de uma pessoa é uma coisa, você ouvir de Deus é outra. Por sua causa a terra está amaldiçoada. Maldita é a terra por causa de você. Então a terra, ela foi maldita, ela se tornou maldita por causa do pecado. Era perfeito, o homem plantava e colhia perfeito. Hoje o homem planta, vem as doenças, vem as pragas, melhor dizendo, e o homem taca ali veneno e leva o veneno para dentro da mesa, para dentro do prato dele, e você vê cada dia o homem mais doente. E agora, bispo? E agora esse mundo está condenado, é daí para pior. E agora o diabo tem como alvo o ser humano, porque ele não pode tocar em Deus, então ele tem um ser humano como alvo, querendo destruir o ser humano e levar a alma do ser humano para o inferno. Irado, porque para ele não tem mais chances, mas para todos que estão vivos tem chances de arrependimento, de mudança, de transformação. Se você se conformar com o mundo te conforma. Mas se você se voltar para Jesus, Jesus te transforma. E o diabo odeia isso. O diabo fica irado com isso, porque tem chances para o ser humano. E como tem? Como tem chances para o ser humano? O problema é que ele vai desperdiçando, rejeitando tão grande salvação. Mas o ser humano que está estragando tudo, a terra se tornou maldita por causa do pecado de Adão, e quanto mais o ser humano peca, mais a vida desanda, mais o mundo desanda. Então você está vendo aí os banhos de sangue, você está vendo aí que o ser humano não é mais o mesmo, você está vendo aí o ser humano atacando crianças, mães vendendo crianças para prostituição. Mães, vira e mexe, pega uma mãe que vende o corpo da sua criança. Hoje você vê atacando as crianças assim com uma força. Hoje você vê uma diferença muito grande no mundo e não vai melhorar. Porque o mundo já foi amaldiçoado pelo pecado. E o mais próximo que você pode chegar ao paraíso aqui nesse mundo é ter o reino de Deus dentro de você, quando você resolve dar ouvidos à palavra de Deus.
Se você não der ouvidos à palavra de Deus, ninguém vai poder fazer nada por você. A única coisa que nós temos para te dar aqui é a palavra. Eu não tenho outra coisa para te dar a não ser a palavra. Foi a palavra que me fez enxergar os meus defeitos, foi a palavra que me corrigiu, foi a palavra que me confrontou, foi a palavra que me mostrou o caminho da salvação. Quando eu me inclinei para a palavra, quando eu dei ouvidos à palavra de Deus, então eu entendi que ela não é vã. Essa palavra não é vã. Essa palavra é vida. E tudo que o diabo não quer é que você aceite essa palavra, se curve para essa palavra, obedeça essa palavra, aceite os nãos dessa palavra, seja sim ou seja não. Se vem de Deus é para o nosso próprio bem. Quando ele fala não deixe lugar ao diabo, não dê não, porque vai custar caro. Quando ele diz não minta, não minta não, que você vai ser desmascarado, cedo ou tarde essa mentira vai ser exposta. Quando ele fala para não fazer algo, é porque ele sabe que esse algo não é bom para nós. Só que a maioria das pessoas na igreja, elas ficam como a multidão, querendo suprir as suas necessidades. Mas quando a pessoa entende que a vontade de Deus é melhor para a vida dela, então ela abre mão da vontade dela, aceita os nãos de Deus e diz sim para Deus. O pior é quando você diz não para Deus e sim para a sua vontade. Quando você diz sim para a sua vontade, você se arrebenta. Veja que o Senhor Jesus ficou no jardim lutando, porque a vontade dele era não ir para a cruz, e ele disse: Pai, se possível passa de mim esse cálice, todavia seja feito o quê? Tua vontade. Ele não saiu dali enquanto a vontade dele não estava junto com a vontade do Pai, porque a do Pai era melhor. Deus sabe mais do que você. Quando o filho obedece o pai, quem ganha? É o pai que ganha? É a mãe que ganha? Quem é que ganha? Eu sou uma criança, tenho 10 anos, 15 anos, né? 15 anos já não é mais criança. Eu sou uma criança de 10 anos, de 8 anos, e o meu pai tem 50, e eu obedeço o meu pai. Quem ganha? Eu. O que é que eu ganho, bispo? Eu ganho a experiência que ele tem que eu não tenho. Eu ganho o que ele sabe eu não sei. Eu ganho a maturidade dele. Então eu aproveito o que ele já sofreu, e ele está me orientando para que eu não sofra o que ele já sofreu, que eu não passe o que ele já passou. Então, se eu estou obedecendo, eu estou ganhando a experiência, a idade, a vivência que os meus pais têm. Agora, se eu não obedeço, achando que eu sei tudo, eu vou quebrar minha cara. A mesma coisa é Deus. Se eu obedeço a Deus, eu vou ganhar tudo que Ele tem tudo, Ele sabe de tudo, Ele é perfeito. Então eu sigo Ele, eu obedeço Ele, eu quero a vontade dEle, eu não quero suprir minhas necessidades, porque Deus dá mais do que a gente precisa quando nós seguimos Ele. Eu sigo Jesus, para quando eu chegar no céu não falar, eu cheguei até aqui, não, foi Ele que me trouxe. Eu aceitei a vontade dEle. A vontade dEle é melhor para mim, é melhor para você. Só quero o que Deus quer. Eu só quero uma coisa, minha salvação. Eu só quero a vida eterna. Eu não penso em outra coisa. Então eu sigo Ele. Eu não sou pedinte, eu não sou uma pessoa que estou só por causa dos meus interesses. Eu já entendi que eu não sei nem cuidar de mim, nem pedir, por causa da minha natureza caída. Eu não sei nem pedir o que é melhor para mim. Quantas coisas eu fiz achando que era o melhor, eu me arrebentei. Mas quantas coisas Deus me dirigiu, eu pensei que era pior para mim, e no final eu vi que era o melhor para mim. Esse Deus que cuida de mim é o Deus que quer cuidar de você e te salvar. Fique em pé no seu lugar, por favor. Eu não sei quais são os nãos que Deus tem te dado. Eu não sei o que Deus tem pedido para você parar. Olha bem para mim, se Deus está pedindo para parar, pare. Se Deus está mandando se afastar, se afaste. Não dê desculpas para você não perder a sua alma. Não dê desculpas.
Entenda, por favor. O mundo não é mais o mesmo. O pecado acabou com esse mundo. E mais pecados está acabando mais rápido. Não tem volta para esse mundo. Cada dia você vai ver o ser humano pior, mais cruel, mais violento, mais frio. Mas você pode se aproximar ao máximo do paraíso, viver nesse mundo cuidado por Deus, e quando partir desse mundo experimentar o de bom que Deus tem para a gente. Amém? Se você diz assim: bispo, eu entendi, hoje eu entendi, e eu quero me entregar para Deus, eu quero aceitar a vontade dEle, os nãos dEle, os sim, os nãos, eu quero o que Deus tem para mim, bispo, só isso que eu quero. Eu quero a minha salvação, eu quero voltar a ter comunhão. Como é que está a sua comunhão com Deus? Você está igual ao início? Quando você estava no primeiro amor, quando Deus era tudo para você, quando você tinha comunhão, intimidade, ou Deus está com saudade de você? O pecado faz você perder a sensibilidade, o pecado faz você perder o prazer, o pecado endurece seu coração, o pecado te esfria, te distancia de Deus. Mas naquele jardim, Deus estava ali passeando e perguntando: Adão e Eva, onde é que vocês estão? Procurando eles. Será que Deus não está aqui hoje, através do Espírito Santo, procurando você? Será que Deus não está procurando alguém aqui que todos os dias falava com Deus, tinha comunhão com Deus, intimidade com Deus, era sensível às coisas de Deus, e agora as coisas desse mundo estão entrando em você, e você está se distanciando, ficando frio na sua fé, indiferente? Vem na igreja, mas não é mais o mesmo. Lê a Bíblia, mas não ouve mais a voz de Deus. Faz as coisas para desencargo de consciência. Fui na igreja hoje, mas você não tem experiências novas com Deus. Será que o Espírito Santo não está procurando você aqui hoje? Se é você, sai do seu lugar e vem aqui. Deus sempre quis ficar no meio do homem. Deus chegou a um ponto de aceitar ficar dentro de uma caixa. Nós temos o desenho da arca ali no altar, dá para você ter uma noção, é uma caixa. Deus, para ficar no meio do povo, Ele chegou a aceitar ficar dentro de uma caixa, só para estar entre o povo. Deus nunca quis ficar longe do ser humano, nunca foi esse o plano de Deus. O erro do ser humano, o pecado do ser humano o afastou de Deus, porque Deus é santo e o pecado é imundo, o pecado é sujo. Quem gosta do pecado é o espírito imundo, é o diabo, mas Deus é santo, é puro, então Ele não pode ficar. Mas Deus sempre correu atrás do ser humano, e tudo isto provém de Deus. Agora, quem foi ferido? Foi Deus. Quem foi rejeitado? Foi Deus. E quem buscou reconciliação? Deus. Como entender isso? Que amor é esse que nós erramos e Ele nos busca? Que amor é esse? Por exemplo, você é casado. Eu sou casado com Rose há 27 anos. Já teve momentos que eu aborreci Rose, Rose me aborreceu. E aí quem está errado geralmente vai lá e pede o quê? Falei como não deveria, peguei pesado. Não é assim que o casal faz? Aí se reconcilia. Quando se reconcilia, fica tranquilo. É gostoso a reconciliação. Agora, com Deus é diferente. Sempre Israel errou e sempre Deus foi atrás. Sempre o homem errou e sempre Deus foi buscar o homem. Você sabe qual é o ponto fraco de Deus? Você.
porque ele não aguenta ver o ser humano se voltando para ele. Olha o valor que ele dá ao ser humano. O ser humano só se perde se o ser humano quiser. Ele não força, mas ele busca. Tudo começou nele. Você vê na Bíblia ele indo atrás da ovelha perdida, ele indo atrás da dracma perdida, sempre ele querendo buscar o ser humano para a presença dele. Sempre foi assim. Sempre nasceu em Deus o desejo de reconciliação, o desejo de estar com o ser humano, o desejo de guiar, de salvar, de restaurar, de ajudar o ser humano. Só que o ser humano é difícil. O ser humano sempre está caindo nos mesmos erros. Por exemplo, o que é o evangelho? Eu prego. Olha aqui, ó. Eu prego o evangelho desde os meus 21 anos. Eu prego o evangelho, né, como pastor. Mas também já fazia núcleos quando era obreiro. Mas eu prego desde os meus 21. O que é o evangelho? É o homem correndo atrás de Deus? O evangelho é o quê? É Deus buscando o homem. O evangelho é Deus chamando o homem ao arrependimento. É Deus chamando o homem para salvar. Aí você diz assim: bispo, mas muita gente rejeita, muita gente diz não. Eu vou ser fiel ao meu chamado. O meu chamado é para pregar o quê? O evangelho. Há muitos não querem, mas sempre tem alguém que quer, e esse alguém que quer vai ser salvo. Não sei se você está compreendendo, mas Deus sempre quis o homem, e Ele reconciliou o homem através do seu Filho. Agora pensa comigo, pensa aí comigo, para você poder entender. Pensa aí comigo. Olha o que ele foi capaz. Você já leu Isaías 53:3, que fala que ele foi o mais desprezado, o mais rejeitado, homem de dor, fizeram um pouco caso dele. Ele gemeu, ele desceu da sua glória. Ele sabe o que é dor, ele sabe o que é rejeição, ele sabe o que é desprezo, ele sabe o que é tudo, e fez tudo isso só para nos reconciliar. O ser humano se perdeu nos seus pecados, se perdeu nos seus erros, e foi se distanciando de Deus. E Deus, Ele não passou a nos amar pelo que Jesus fez na cruz, não. A cruz é resultado do amor que esse Deus sempre teve por nós. E vou dizer mais para você: as pessoas que hoje não querem nada com Deus, em um segundo no inferno, elas vão querer tudo com Deus, só que não vai dar mais tempo. As pessoas que hoje você prega, você orienta, você tenta ajudar, e elas resistem hoje. Elas podem resistir, mas quando chegarem no inferno, um segundo no inferno vai ser igual aquele rico. Aquele rico sabia que não podia sair de lá. Ele não pediu para sair, ele pediu para molhar o quê? A língua dele, refrescar a língua. Pediu para Lázaro ir lá avisar a família dele, porque ele sabia que ele não quis Deus aqui. Você não quer Deus aqui, você não vai ter Deus na eternidade. Você quer Deus aqui, você vai ter Deus na eternidade. Você não quer Deus aqui, você vai ter o inferno na eternidade. Você vai ter o diabo na eternidade. É assim que funciona. Agora lê o versículo 14. Vamos aí em 2 Coríntios 5,14. Diz assim: olha só. Porque o amor de Cristo, não ouvi, nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morrerão. Mas vá na parte A do versículo. Porque o amor de Cristo o quê? Olha para mim, por favor. Às vezes eu olho para minha esposa, porque não é fácil manter um casamento. Quantas coisas ela já suportou minha, porque eu sou chato.
Você também é, né? Eu sou difícil, mas você também é, porque nós somos complicados. O ser humano é complicado. Se você não é, então você não deve ser desse mundo. Quantas coisas a esposa suporta, aguenta, mas eu fico imaginando o que Deus aguentou por nós, o que Jesus aguentou nesse mundo. Me constrange saber que Ele me amou sem ver nada bonito em mim. Ele me amou antes de eu nascer. Não tem nada que eu tenha feito que Ele me ame menos, ou que você tenha feito que Ele te ame menos. Me constrange saber de um amor tão grande e a maioria rejeita. Não foi uma religião que te ligou a Deus, não foram os seus méritos que te ligou a Deus. A única coisa que te liga a Deus é Jesus Cristo. É o único mediador entre o homem e Deus, não tem outro. Você pode escolher a religião que for, você pode fazer caridade no mundo inteiro, você não vai estar ligado a Deus por causa disso. Sua ligação com Deus através de quem? De Jesus Cristo. Não é o pastor. Às vezes a pessoa defende o pastor, idolatra o pastor, mas o bispo da sua alma é Jesus. Pastor nenhum, bispo nenhum deu a alma por você, foi Jesus. Pelo bispo, pelo pastor você tem carinho, consideração, você ora, você não elogia, você não se apega, porque daqui a pouco ele vai embora. Mas o bispo das suas almas é Jesus Cristo, que vai te salvar e que vai sair daqui com você hoje. Agora, entenda, esse amor não dá nem para compreender. Paulo chega a dizer que é um mistério o amor de Jesus com a noiva, com a igreja. É um mistério, não dá para entender, não dá para compreender um Deus que nos ama tanto, que nunca desiste de nós. É difícil entender isso, só dá para aceitar. Então isso me deixa constrangido. Se Jesus não respondesse mais nenhuma oração minha, eu já tinha uma dívida eterna com Ele, pelo que Ele fez na cruz. Agora vamos voltar para o versículo 19. Diz assim: isto é, Deus estava em quem? Em Cristo, reconciliando quem? Olha só, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Olha aqui para mim, por favor. Ele estava em Cristo nos reconciliando. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o sangue de Jesus tem saldo para pagar todos os nossos pecados. Ele não imputou em nós os nossos pecados, Ele imputou tudo em Jesus. Ele preferiu moer o filho, machucar o filho, para não nos perder. Se isso não é amor, morrer por alguém justo, pode ser até que tenha uma mãe que morre pelo filho, uma pessoa que morre pela pessoa justa, mas morrer por nós quando éramos inimigos dele, pensa. Você pode ter roubado, você pode ter matado, você pode estar na prostituição, você pode estar em qualquer pecado. Tem saldo suficiente para salvar o mundo inteiro, se o mundo se voltar para Ele. O sangue dele lava. Foi em Jesus que Ele nos reconciliou. Há um saldo nesse sangue para cobrir todo o pecado. Eu não sei se você usa o Waze. Quem usa o Waze aqui? Você já errou o caminho? Indo para um lugar e você entrou na rua errada? Você não prestou atenção e você entrou na rua errada? O que o Waze faz? Recalcula para você poder chegar na direção certa, no seu destino final. Você pode ter errado o alvo, você pode ter falhado com Deus. Ninguém está aqui para te condenar, para te julgar. Escute isso, por favor. É bom quando você lê a história de José, que resistiu à mulher de Potifar, Daniel, que não negou a fé nem diante dos leões, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que ficou, na fé, mesmo
sendo ameaçado de ir para a fornalha, e foram. Mas no céu também tem gente como Pedro que negou, como Davi que pecou, mas se arrependeu. Tem saldo, independente de qualquer pecado que você perdeu, tem saldo no sangue de Jesus, foi em Jesus. Por isso que eu amo Jesus, por isso que eu prego Jesus, por isso que eu prego o Evangelho, para que o homem venha se reatar, refazer as pazes com Deus, porque enquanto o ser humano não faz as pazes com Deus, nem ele aguenta ele mesmo. Tem dias que nem você se aguenta. O ser humano é complicado. Se não tiver ninguém para brigar, é capaz de ele brigar com ele mesmo. Tem hora que você fica com raiva de você mesmo, já ficou? Eu também. Então ele nos reconciliou, ele nos dá a oportunidade. Você não tem autoridade no amanhã, a salvação é hoje. Jesus está te chamando para reconciliação, Jesus está te chamando para se voltar para Ele, para Ele cuidar de você, para Ele salvar você. Não foi o pai que errou, foi o filho pródigo, mas ele foi correndo encontrar o filho, porque ele tinha interesse de ter o filho de volta na casa dele. Deus nunca quis você longe dele. Talvez você se afastou pelo erro de um bispo, de um pastor. E em nome de Jesus eu te peço perdão, porque nós somos falhos. Nós somos falhos. No muito falar sai palavras nécias. Você não pode ficar olhando os defeitos de ninguém. Qualquer igreja, qualquer lugar tem defeitos, não tem jeito, é ser humano. Deus entregou a obra dele na mão do homem, e onde tem ser humano tem falha. Um dia um pastor fazendo culto, ele falou assim: ó pessoal, depois você vai ler Marcos capítulo tal, que está escrito isso e isso. Só que ele errou o versículo. E aí quando acabou o culto, ele foi atender as pessoas, tinha uma fila grande, e o rapaz ficou no final da fila. Vou falar com o pastor, ele errou. Quando chegou a vez dele, o pastor falou assim: pois não, que posso te ajudar? Eu vim falar que o senhor errou. O senhor falou que era Marcos e não era Marcos. Aí o pastor: me perdoe, eu errei, mas tem alguma coisa no culto que eu acertei? O rapaz ficou calado, porque ele só prestou atenção em quê? No erro dos outros. E se você buscar em mim, você acha. Só que Deus não mandou você me examinar, Deus não te deu autoridade para você me julgar. Deus disse: examine o homem a si mesmo. Você tem que olhar para dentro de você. Você não tem autoridade para ficar olhando para os outros, apontando o erro de todo mundo, que você vai esquecer do seu. E se você plantar isso, você vai colher isso. Tenha temor em relação à vida dos outros. Tenha temor diante de Deus, porque você não é perfeito. Porque tem gente que se errar com ela, acabou, não tem perdão, virou Deus agora. Mas você já errou tanto com Deus. Eu estou dizendo isso porque você vai continuar vendo erros, você vai continuar vendo falhas no homem. Mas você vem para a igreja para olhar para quem? Para Deus, não é para o homem. Entenda, se você tiver essa compreensão do que Deus quer, da vontade dele na sua vida, você não tem noção do que ele quer. Você não tem noção como ele luta para buscar o ser humano, como ele tenta. Ele usou Jeremias, ele usou Isaías, ele usou os profetas, até que ele usou o próprio filho. Não tinha nada mais forte do que isso. Deus poderia nos tratar como os anjos, que condenou, mas ele não nos condenou, ele nos dá uma nova chance. Examine você. Aquilo que você faz que desagrada a Deus não é para administrar. O que desagrada a Deus não se administra, se corta. Tem um momento que você vai ter que escolher ou isso ou sua salvação. Você vai ter que ser radical. Tem horas que o médico tem que arrancar o braço, a perna, para salvar o resto. Ou você abre mão do que desagrada a Deus, ou você perde sua eternidade, ou você perde sua salvação. Não tem jeito. Dói, é difícil andar com a perna só, ter um braço só, mas é melhor estar vivo com um braço do que perder a vida por causa de um braço.
pecado não se brinca com pecado, não se administra pecado. O que desagrada a Deus, o que fere a Deus, se corta. Se você quer reconciliação, se você quer comunhão, se você quer intimidade com Deus, se você quer ter vida com Deus, examine você. Eu sei que é mais fácil ver erro dos outros, mas olha para dentro de você, se avalie. Santa Ceia é para isso, é para você se avaliar, é para você olhar para dentro de si e pesar a sua vida. Quem é que eu estou sendo diante de Deus? Como tem sido minha vida? O que é que eu tenho feito? Eu tenho agradado, eu tenho entristecido, eu tenho feito o que é certo ou o que é errado? Porque é fácil ouvir, difícil é você colocar em prática o que você ouve. Pensa, você não está aqui à toa. Não foi nem você que quis vir, foi Deus que te trouxe, foi Deus que deu mais uma oportunidade para te salvar. Eu não sei quantas chances dessa você vai ter, eu não sei. Eu sei que hoje é noite de salvação. Hoje você tem a oportunidade de se limpar, e Ele promete apagar todos os seus pecados. Ele não é como um homem que de vez em quando fica jogando na cara, não, Ele é diferente. Ele faz diferente. Ele apaga seus passados, e dos seus passados nem lembra mais. Eu já contei para vocês a história de um garoto. Ele era garoto, né, quando o problema aconteceu, mas ele passou a ser professor. E um dia ele encontrou um professor dele, bem velhinho. Você conhece essa história? E ele falou: professor, tudo bem? Aí o professor falou assim: tudo bem. Quem é você? Ele falou: fui aluno do senhor há muitos anos atrás. Ele: que bom. Você trabalha com o que hoje? Eu sou professor também, o senhor que me inspirou. Mas como é que eu te inspirei? Teve um dia, ele disse que teve um dia que ele viu o amigo dele com um relógio e ele roubou. Aí o professor chegou na sala, falaram: professor, roubaram um relógio aqui. E o senhor fechou a porta e falou assim: olha, eu vou no bolso de todo mundo e nós vamos achar esse relógio. Ele disse: eu gelei na hora, professor. Só que o senhor falou que só ia no bolso se todo mundo fechasse o quê? Os olhos. Aí quando o senhor foi chegando perto do meu bolso, eu gelei. Aí o senhor meteu a mão no bolso, pegou o relógio e continuou buscando no bolso de todo mundo. Depois o senhor foi, mandou todo mundo abrir os olhos e falou: achei o relógio. Todo mundo perguntou: mas quem foi? Não interessa, o importante é que eu achei o relógio. Aí ele falou: aquele rapaz era eu aprendi com o senhor não me expôs. O senhor lembra de mim? O professor falou: não, eu também estava com os olhos fechados. O que eu queria não era te condenar, era te ensinar, e ensinou. Jesus não fica te condenando, Jesus não fica te culpando, a não ser se você não se perdoa. Bispo, eu matei, eu atendi um homem, e eu durante um tempo fiquei acompanhando ele, há uns 18 anos atrás, lá em Copacabana, e ele tinha matado, e ele, coitado, ele ficava muito acusado por causa dessa morte. E eu falei para ele: Jesus te perdoou, agora você tem que se perdoar. Não tem como voltar no passado. Deus não fica jogando na cara, Deus não fica, não, Deus é diferente. Agora esse Deus tem tudo. O que você pode dar para Ele que Ele não tenha? A única coisa que você tem, que Deus não tem, é o que pela misericórdia Ele nos deu: o livre, essa liberdade de escolher o que você quiser. Eu poderia estar, na vida errada, mas eu escolhi Deus. É essa liberdade que Ele te deu, que quando você coloca diante dele e fala assim: Senhor, eu quero o Senhor, eu me entrego ao Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, me salve. É que o sangue de Jesus te salva, te lava, te limpa. Foi esse sangue que buscou a reconciliação. Eu vou colocar um versículo para você de Jó 22, 21. Põe ali na tela, leia comigo na tela, por favor.
esse versículo. Olha o que diz a Bíblia. Olha só, Jó. Olha que versículo forte. Está vendo, gente? É fortíssimo. Vai aparecer, calma. Agora, apega-te, pois, a ele, e tem o quê? Paz. Assim te sobrevirá o bem. Só que na atualizada, ela diz assim, ó: reconcilia-te com Deus e tereis paz, e bem lhe sobrevirá. Ó, lê de novo. Reconcilia-te, pois, com ele, tem o quê? Paz. E assim te sobrevirá o bem. É assim, é com ele. Você não tem que estar com vergonha, não, bispo, que eu fui um pastor, eu fui um obreiro, as pessoas ficam olhando para mim. Você não deve nada a ninguém. Não fique preocupado com olhar de A, de B ou de C, independente do que você fez. O importante é que você está aqui. E você não pode ter chegado só até aqui, você tem que chegar até Deus, para que Ele salve sua alma. Hoje é noite de reconciliação. Você vai se pesar, você vai se avaliar. Se você quer entregar sua vida a Jesus, se reconciliar com Jesus, vem aqui na frente. Tome essa decisão agora. Você sabe se Ele está triste ou feliz com você, se você está com a vida errada ou certa diante dEle. Mas se você quer se voltar para Ele, pegue a sua Santa Ceia no lugar. Atrás da sua cadeira tem a ceia. Vem aqui na frente com a Santa Ceia na mão. Volta e pega a sua ceia. Eu quero, bispo, eu quero começar tudo de novo. Deus é especialista nisso, em recomeços. Eu quero. Você que está no seu lugar, na frente da sua cadeira tem a ceia. Pegue ela e fique de pé, por favor. E se não tem na primeira fileira, os pastores vão levar até você. Fiquem todos em pé e venha fazendo dessa canção sua oração. Sabe, Senhor, tem andado meio sem rumo. Perdi a visão, perdi a visão, perdi o temor, não fui sábio. Sabe, Senhor, sabe, Senhor, eu pensei que te conhecia, eu pensei que te conhecia, mas enganei a mim mesmo. Mas enganei a mim mesmo, manchei a pureza e fui pra bem longe de ti. Mas estou de volta, mas estou de volta pra ti. ao tempo da inocência eu quero voltar, Ao tempo da inocência eu quero voltar, ao tempo da pureza, ao tempo da pureza eu quero voltar, da simplicidade com o Pai, simplicidade com Pai, humildade com Deus, humildade com ser curado do que o mundo, ser curado do que o mundo me fez, ouvir a tua voz, e a tua voz como sempre ouvi, amar tua palavra. amar tua palavra com todo o meu ser. Ó Deus, estou com saudade de ti, Com saudade de ti, saudade de ti, saudade de ti, saudades. saudade de ti. Olha para mim, por favor. Assuma Ele. Não tenha vergonha, não tenha medo. Desde quando o homem pecou, ele ficou com medo de Deus. Quando Deus chamou Adão e Eva, ele estava escondido com medo, porque o pecado faz você ter medo. Medo de não conseguir se firmar, medo de tomar a Santa Ceia, medo de assumir um compromisso e depois voltar a pecar. Você não tem que ter medo, você tem que ter fé. Fé que você vai ter um encontro com Deus agora, fé que o Espírito Santo vai vir sobre a sua vida, fé que você vai começar tudo de novo da maneira certa. Fé, você tem que ter fé que você vai voltar ao tempo da inocência, da sua pureza, quando Deus era tudo para você, quando você enxergava tudo com bons olhos. Amém?
Talvez você ficou com medo de pegar a Santa Ceia. Não despreze Jesus. Ele diz que quem não comer do corpo, não beber do sangue, não tem parte com Ele. Talvez fale assim: bispo, mas eu estou com a vida toda errada. Tome uma decisão agora. Talvez você já tenha programas para fazer hoje à noite. Você está como garota de programa ou como garoto. Talvez você tenha drogas aí com você. Você está preparado para usar quando sair daqui. Não sei. Larga isso. Corta isso. Seja radical com isso. Tem Santa Ceia para você aqui. Tem Santa Ceia para você aí no seu lugar, e tem Santa Ceia aqui também. Não fique com medo de Jesus, não. Ele fez tudo por você, Ele sofreu no seu lugar. Tudo que Ele quer é que você dê uma oportunidade para Ele te salvar hoje. Eu repito, quem não quer nada com Deus nesse mundo, vai querer tudo com Ele quando partir daqui e se deparar com o inferno. Por que não hoje começar tudo novo, tudo diferente? Por que não hoje dar uma oportunidade para a sua própria alma? É tudo que ela precisa para ter paz. Você não vai ter paz sem Deus. Você pode ter dinheiro, você pode ter fama, você pode ter mulher, você pode ter bens. Não é isso. Quem vai te dar paz é Jesus. Reconcilia-te com Ele e tereis paz. Reata a amizade. Olha para mim. O que é que Deus ganha? Olha aqui para mim. Nada. O que é que você ganha? Tudo. Quando você está bem com Deus, você está mais forte, mais firme, mais alegre, mais protegido, mas tudo é bom estar com Deus. O salmista Asaf ficou tão conturbado. Não tenha medo de voltar. Às vezes Deus permite nós voltarmos, nós perdermos, nós nos abaixarmos para dar saltos mais altos. Às vezes Deus permite certas coisas na nossa vida para fazer coisas grandes. Então Deus pediu para que eles voltassem. Aí você fala assim: bispo, mas não tem sentido. Quem disse para você que as coisas de Deus sempre fazem sentido para nós? Às vezes não faz sentido para nós, mas faz sentido para Ele. Eu disse semana passada que eu não tenho respostas para tudo, e nem tudo eu entendo, mas eu aceito e confio, e Deus faz o que Ele quer. Amém? Às vezes Deus permite você recomeçar. Não tenha medo de recomeçar. Não tenha medo porque você voltou a estaca zero. Não tenha medo porque você tomou um golpe de alguém, ou alguém saiu da sua vida deixando prejuízos. Fique despreocupado. Às vezes Deus tira a pessoa da nossa vida, nos dando prejuízo, para nós aprendermos com quem vamos nos relacionar, e Deus nos recompensa muito mais lá na frente. Não fique preocupado com as pessoas que Deus tira dos seus caminhos. Tem pessoas que o próprio Deus faz isso. Agora, Ele levou para um lugar muito difícil. E Ele disse assim: ó, vocês vão ficar aí, porque Faraó vai perseguir vocês. Eu vou endurecer o coração de Faraó, mas eu vou ser glorificado nisso tudo. Em outras palavras, fique tranquilo, porque eu sei o que eu estou fazendo. Diga: Deus sabe o que Ele permite na minha vida. Amém? Agora vamos continuar. Até aí vocês entenderam? Versículo 5. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel, para que não nos sirva? E aprontou o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse aos filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com alta mão. Olha para mim, por favor, eu vou continuar lendo, mas vamos tirar lições daqui. Faraó endureceu o coração, pegou o carro dele, pegou mais 600 carros do seu exército e foi atrás
do povo de Israel. O povo de Israel não tinha exército, o povo de Israel não tinha carros, mas o povo de Israel tinha Deus. Você pode não ter carro, você pode não ter aparência, você pode não ter estudos, você pode não ter dinheiro, você pode não ter nada, mas se você tem Deus, você tem tudo e você vence. O povo não tinha exército naquela época, nem tinha carros, mas tinha Deus. Diga, eu tenho Deus. Se você tem Deus, você tem tudo. Se você não tem Deus, você não tem nada. Eu não sei quem te persegue, eu não sei o tamanho da sua luta, mas eu quero te ensinar algumas coisas aqui. Versículo 9, Êxodo 14, 9. E os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zefon. E aproximando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. E o quê? E temeram, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram a quem? Ao Senhor. Olha para mim, por favor. Quando o povo de Israel estava naquele lugar que Deus pediu para eles estarem, aonde Deus ia fazer o milagre, porque Deus faz milagre onde Ele quer. Deus trabalha do jeito dele. O que Deus queria fazer era ali. Deus já tinha mandado 10 pragas. Deus não acabou de uma vez. Tem problemas que Deus soluciona de uma vez. Tem coisa na nossa vida que Deus vai fazendo passo a passo. E veio uma praga, e veio 2 pragas, e veio 3 pragas, veio 10 pragas, e o povo foi livre. Só que Deus endureceu o coração deles e falaram: vem cá, por que nós deixamos eles ir embora? Vamos atrás deles. Pegou o seu exército e foi se aproximando do povo de Israel. Quando o povo de Israel olhou, o medo veio. Enquanto eles não tinham visto, não tinha medo, mas quando olhou, o medo veio. Cuidado para onde você está olhando, porque se você ficar olhando só para os seus problemas, para a sua situação, para as suas dívidas, se você ficar olhando só para a sua situação, você também vai ficar com medo. Você não precisa ter medo, porque o seu Deus é grande. Diga, meu Deus é grande. Agora, olha que interessante o que aconteceu. Parei aonde? Versículo 11. E disseram a Moisés: não havia sepulcro no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizestes isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é essa a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que vamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos aonde? No deserto. Olha para mim, por favor, eu vou continuar no 13. Esse é um tipo de pessoa que na dificuldade ela murmura. Quando eles viram o exército de Faraó chegando e o mar na frente deles, eles começaram a murmurar. Foram até Moisés. Já viu aquela pessoa que fica murmurando: poxa, eu faço isso, não adianta, eu faço aquilo, não adianta, pô, Deus não mudou minha vida ainda. Nós queremos as coisas no nosso tempo, nós queremos as coisas do nosso jeito, nós temos dificuldade para esperar. E eu falei semana passada que a coisa mais difícil na fé é esperar. Eu repito isso aqui, e é difícil esperar. Quando eles viram aquela situação, eles procuraram Moisés, começaram a falar besteira, nem imaginava do que Deus ia fazer. Você fala besteira porque você não sabe o que Deus tem para fazer na sua vida. E quando você fala besteira, você desagrada a Deus, porque Deus não gosta de ficar ouvindo suas besteiras. Deus quer que você confie nele. Deus não quer que você fique murmurando, se queixando, porque Deus não é cego. Ele sabe que horas são agora, a luta que você faz para poder chegar aqui. Ele tem visto a sua perseverança, Ele tem ouvido as suas orações, e Ele vai honrar na hora certa. Você não tem que ficar murmurando. Deus não trabalha com murmurador, Deus não gosta. Você não gosta que ninguém duvide da sua palavra, Deus não gosta que ninguém duvide da palavra dele. Amém? E eles falaram: ô Moisés, por quê? Porque você não deixou nós morrermos no deserto? Não deixou nós morrermos no Egito? Lá estava melhor, a gente ficava servindo os egípcios. Agora você nos trouxe para cá para nós morrermos aqui no deserto?
Deserto não é lugar de morrer. Quem morre no deserto é murmurador. Deserto é lugar de passagem. Deserto é lugar de aprendizado. Deserto é lugar de ensinamento de Deus. Deserto é lugar de nós vencermos o diabo, como Jesus venceu no deserto. Amém? Deserto não é lugar de murmuração. Deserto faz parte do processo de Deus na nossa vida. Agora, olha o que Moisés disse para eles, versículo 13. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Olha para mim. Moisés disse assim, ó, caladinho, cala a boquinha, você não sabe o que estão falando. Vocês vão ver o livramento que Deus vai dar nesse lugar, porque foi Deus que permitiu nós estarmos aqui. Nós estamos obedecendo a um Deus, Ele vai honrar. Olha a palavra de Moisés: não tenha medo não, fica quieto, deixa o Espírito de Deus agir, deixa Deus agir. Agora vamos continuar. Então disse o Senhor, versículo 15, a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em quê? Em seco. Olha para mim, por favor. Olha o que Deus disse para Moisés: Moisés, por que você está clamando? Você não sabe que agora não é hora de clamar, agora é hora de agir. Procure ver o que você pode fazer. Procure ver o que está no seu alcance, porque de repente você não tem discernimento e você ora na hora de agir e age na hora de orar. Não deixe de orar, mas procure fazer tudo que está ao seu alcance. O que está ao seu alcance, não fique esperando Deus fazer. Faça, arregace a manga, vá para a luta, acorde cedo, vá para a guerra, faça a sua parte, porque isso Deus não vai fazer nem por mim nem por você. Aí Deus diz: por que está clamando, Moisés? Eu te dei autoridade. A autoridade que Deus te deu para você usar, porque se você não usa, o diabo vê que você não usa, ele usa a autoridade dele contra você. É guerra, ou você amarra o diabo te amarra, ou você vence o mal te vence, ou você ataca o diabo, ele te ataca. E Deus falou: Moisés, levanta o cajado, estende a mão, eu vou abrir uma passarela para vocês desfilarem, eu vou abrir um caminho, vocês vão passar em terra seca, vocês vão passar. Agora, olha o que ele disse aqui, ó. Parei no versículo 17. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Olha para mim, por favor, escute isso, porque isso pode te abençoar. Não olhe para a Bíblia agora não, olha aqui para mim, preste atenção. Deus disse assim, ó: eu vou abrir o mar, vocês vão passar, mas eles não. Eu tenho um compromisso com vocês, vocês passam, mas eles se afogam. O que isso quer dizer? Quando você é da fé, onde os outros não vencem, você vence. O que os outros não conseguem, você consegue. A situação que os outros não mudam, você muda. Aquilo que para os outros é impossível, para você é possível. Aquilo que derrota os outros não te derrota, porque Deus está com você. Ele falou: com vocês sim, mas eles vão vir atrás de vocês, vão se dar mal. Aonde eles vão se dar mal, vocês vão se dar bem. Aonde tem gente se dando mal, você vai se dar bem. Na profissão que tem gente se dando mal, você vai se dar bem. No lugar que você trabalha, onde muita gente está se queixando, você vai comemorar vitórias. É isso que Deus está dizendo. Agora, olha que coisa bacana aqui agora. Isso aqui eu me alegro. Parei no versículo 19, não é isso? Lê alto aí. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs o quê? Atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era trevas para aqueles, e para estes clareava a noite.
de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Olha que coisa interessante, ó. O anjo estava na frente deles e uma coluna. Quando Deus viu que o exército vinha atrás, o anjo passou para trás e a coluna foi para trás. E o exército de Faraó, que queria pegar o povo de Deus, que queria pegar os judeus, que queria pegar o povo de Israel, não conseguia. Não fique preocupado com quem faz mal para você. O concorrente que deseja mal, alguém que te persegue, não fique preocupado não, porque o teu Deus te guarda por trás e por diante, e sobre sua vida tem a mão dele. Não fique preocupado com quem arma para você, com quem quer o seu mal. Não importa quem quer o seu mal, quem quer te derrubar, quem quer te destruir, quem te ameaça. Pode até chegar perto, mas não toca em você. Não toca, cai do teu lado, cai à tua direita, mas Deus te protege, porque o Senhor não dorme. O guarda de Israel que nos protege. Amém? Você não tem que ter medo. Todas as vezes que Israel se deu mal por causa deles. O problema nunca foi os inimigos, o problema são eles que erram com Deus e sofrem as consequências. Mas nunca teve um inimigo à altura do Deus de Israel. Todos que se levantaram caíram, sabe por quê? Porque Deus é fiel. Não tenha medo quando você vê ameaças se aproximando, quando você vê situações chegando perto de te destruir, porque não vai conseguir. Diga, não vai conseguir. O anjo foi para trás, a nuvem foi para trás. Para eles ficou tudo escuro, mas para o povo de Israel ficou tudo claro. Para eles uma confusão, porque nós não estamos conseguindo alcançar eles, era Deus. Mas para o povo de Israel Deus iluminava e eles enxergavam tudo. Que em nome de Jesus Deus confunda quem te persegue, mas que para você Ele ilumine e fique bem clara a vontade dEle para a sua vida. Mas Ele diz assim, ó: então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram no meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como um muro à sua direita e à sua esquerda, e os egípcios os seguiram e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó e os seus carros e os seus cavaleiros até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã o Senhor na coluna de fogo e da nuvem viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios e tirou-lhes as rodas dos seus carros e dificultosamente os governavam. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou a sua força ao amanhecer, e os egípcios ao fugirem foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios aonde? No meio do mar, porque as águas cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, e nenhum deles ficou. Olha para mim, por favor, olha para mim. Quando Moisés estendeu a mão, quando Moisés usou a autoridade, o mar se abriu. O impossível aconteceu. Bispo, não tinha saída, não tinha saída. Quando não tem saída, Deus arruma uma. Quando não tem jeito, Deus arruma um jeito. Nós cremos num Deus que tem saída para tudo. Você pode estar aqui em Pierote, você pode estar aqui sem saída humanamente falando. Quando Deus entra em ação, Ele arruma uma saída. Diga: Deus vai arrumar uma saída para mim. Você pode estar encalacrado em dívidas, você pode estar no fundo do poço, você pode estar cheio de problemas. Deus tem saída para você. Ele tem saída.
Quando Moisés estendeu a mão, começou a vir um vento, e o mar abriu. Foi mais ou menos isso. Coloca o vídeo para mim, por favor. Coloca o vídeo aí. Solta o vídeo aí. Olha para o telão, olha para o telão. Pode soltar. Levante o cajado e estenda a mão sobre o mar. Pode acender as luzes. Olha a alegria da mãe de Moisés, da irmã de Moisés, Miriam. Olha a alegria do povo. É essa alegria que seu filho vai ter, que sua família vai ter. Quando ele chegou pela manhã, ele estendeu a mão, as águas voltaram, Deus quebrou os carros de Faraó, e todo o exército que Deus disse que nunca mais eles iam ver, morreu afogado. Estava tudo morto. Deus vai te ajudar a matar esse leão, tá? Deus vai te ajudar a ver essa dívida morta, paga. Deus vai te ajudar a ver os problemas que hoje estão te afrontando, estão te perseguindo. Deus vai fazer esses problemas serem vencidos. Estava tudo morto, porque Deus deu a vitória. Nunca tinha acontecido aquilo, mas ele creu, ele obedeceu. Deus enviou eles a Piairote, aquela situação, para fazer algo sobrenatural. Você sabe quando os resultados que você está tendo vêm de Deus, e você também sabe quando vem da força do seu braço. Você sabe quando acontece coisas sobrenaturais na sua vida, quando até você se espanta, que você fala, não estava esperando isso, mas foi Deus. Você sabe como é que Deus abriu o mar vermelho? Lembra que eu falei para vocês uma vez? A Bíblia fala que Deus abriu o mar vermelho no resfolgar das suas narinas. Faz assim, até assim, narizinho, ó. Se Deus soprasse, ia parar aqui em São Paulo uma vermelha. Porque Deus é grande, diga, Deus é grande. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas veio um vento e abriu. Vai vir vento, vai vir um poder de Deus. Eu não sei o que vai vir, mas que vai abrir o que está fechado, vai. Mas olha o que diz aqui para terminar. Eu gosto de ler o capítulo todo, tá? Parei no 29. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhes como muro a sua mão direita e a sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos aonde? Na praia do mar. Você vai ver esse leão morto, esse zoológico morto. Você vai ver esses problemas mortos, vencidos. E viu Israel a grande mão de quem? Do Senhor, mostrando aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor em quem? E em Moisés, seu servo. Olha para mim, por favor. Aquilo que aconteceu fortaleceu o povo. Aquilo que aconteceu abençoou o povo. Aquilo que aconteceu ficou bem claro. Deus foi glorificado com a derrota de Faraó, mas com o livramento que ele deu para o povo. E o povo viu a poderosa mão de Deus. Fique em pé e diga, eu vou ver a poderosa mão de Deus. Eu vou ver a grande mão de Deus na minha vida. Eu não sei de onde vai vir. Pode vir os sacerdotes. Eu não sei como Deus vai trabalhar. Eu não sei quem Ele vai usar. Eu não sei qual é a primeira porta que Ele vai abrir. Mas Ele abriu o mar e o povo passou. Você vai passar por essa situação. Você vai vencer esse problema. Não fica com medo não.
Não é hora de você ter medo, não, é hora de você confiar. Ó, esse Deus aqui, ó, continua vivo. Esse Deus aqui continua poderoso. Ele é o mesmo e nós vamos clamar a Ele. Mas eu quero que venha aqui na frente, sabe quem agora? Sabe quem eu quero que venha aqui na frente? Você. Você que diz assim: bispo, eu estou em Piairote, eu estou encrencado, eu estou encrencado na vida. Sai do seu lugar e fica aqui na frente. Eu estou em apuros, eu estou numa situação difícil. Fica aqui. Fica aqui. Só um milagre, só um vento, só. Eu estou ameaçado, eu estou numa situação difícil. Pode abrir bem aí, deixa bem aberto o corredor para todo mundo vir aqui, que está numa situação difícil. Eu estou. E você que está murmurando, vê se para de murmurar, tá? Senão o que Deus tem para você, Ele vai dar para outro. Porque Deus não trabalha com murmurador, não. Deus trabalha com quem confia. Fica aqui na frente. Aqui na frente, nós vamos clamar agora. Eles clamaram, eles usaram a fé. A arca vai dar a volta aqui na igreja e vai voltar, vai parar no mesmo lugar. Neemias 1, versículo 2. Quem já achou? Levante aí sua Bíblia, por gentileza. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, fala conosco através da tua palavra, meu Pai. Não há nada mais forte do que a tua palavra. É ela que sustenta a nossa fé, fortalece a nossa fé. É ela que nos dá direções, é ela que nos confronta. É ela, meu Pai, que nos ajuda a enxergar o teu caminho, a tua direção. Fala conosco, nos dá ouvidos para te ouvir e usa a minha boca. Não deixa eu falar o que não é para ser falado. Que não venha nada de mim, mas venha tudo de ti. E cada palavra que seja cimentada no coração dessa gente, e que eles entendam claramente. E quem crê que Deus vai falar com você, diga amém. Agora, silêncio total, e eu quero que você pense. A Bíblia diz assim, Neemias 1, versículo 2: que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande, não ouvi, miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Olha para mim, por favor. Hoje eu parei para meditar de manhã quando eu acordei, e eu li esses 6 primeiros capítulos de Neemias, e eu separei alguns versículos porque é muito grande, mas eu quero que você entenda essa história. Neemias, ele trabalhava como você, ele era copeiro, ele era um garçom do rei. Esse rei era muito poderoso, do reino persa, muito poderoso. E Neemias, ele ouviu que Jerusalém estava em ruínas, as portas queimadas, os muros derribados e a miséria assolando lá, e aquilo mexeu com ele. Preste atenção, o que não mexe com você não traz mudança. Se você é uma pessoa que está desempregado, está na miséria, está cheio de dívidas, está cheio de problemas, e isso não mexe com você, você não vai mudar a sua situação. A nossa situação começa a mudar quando a nossa situação nos deixa inquieto. Então aquilo mexeu com ele. Ele chorou, ele sentiu, ele lamentou, mas ele resolveu orar e jejuar. Aprenda a começar suas coisas na base da oração. Aprenda o poder da oração e do jejum. Eu já disse que quem ora por tudo não tem medo de nada. A oração faz você alcançar tudo que Deus pode, porque a oração te liga a Deus. Hoje as pessoas estão muito ligadas a celular,
a vida dos outros, há notícias que não mudam nada na vida delas, e elas deixam de lado a oração, o poder da oração. Você quer começar uma coisa que vai dar certo, você quer começar uma coisa que vai fazer diferença na sua vida, aprenda a começar orando e jejuando. Amém? Ele foi orar e jejuar. Vamos ler um pedaço da oração dele no versículo 11. Capítulo 1, versículo 11. Diz assim, olha uma das coisas que ele pediu. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faz o quê? Prosperar hoje o teu servo, e dai-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Olha para mim, por favor. Ele orou, ele pediu a Deus para prosperar, ele pediu a Deus para achar graça diante do rei, ele partiu para a oração. Agora no capítulo 2, no versículo do 1 ao 6, vamos ler. Diz assim: sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Astaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei, porém eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isto senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira. Olha para mim, por favor, vou continuar. Ele nunca tinha ficado triste diante do rei. Sabe aquela pessoa que tem problemas, mas não fica deixando os outros perceber? Já viu aquele tipo de pessoa forte, que ela está enfrentando uma luta, mas está de pé, mas está ali, sem querer comiseração de ninguém? Já viu aquela pessoa que você olha para ela e nem imagina o que ela está passando? Não é porque ela está bem que ela está sorrindo, não. É porque ela confia em Deus, que Deus vai ajudar ela e vai dar tudo certo. Mas teve um dia que ele sentiu o baque, e o rei viu que ele estava triste. E o rei falou: você não está doente? Por que você está triste? Isso é tristeza de coração. E ele ficou com medo do rei. O rei era um rei muito temido. E olha o que ele fez, versículo 4. Aliás, versículo 3, não é isso? E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei a quem? Ao Deus dos céus, e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Olha para mim, por favor. Eu vou voltar para ler o 10, mas olha para mim, entenda isso. O rei percebeu que ele estava triste. Ele disse: olha, meus pais morreram nessa cidade. Chegou ao meu conhecimento que a miséria está lá, que está tudo destruído, e eu quero levantar. Está quebrada a cidade, mas eu vou levantar essa cidade com a ajuda de Deus. Ele não tinha dinheiro. Você sabe quem deu recursos para ele? O próprio rei. Porque quando você é da fé e depende de Deus, escute, Deus usa pessoas para te abençoar. Deus traz recursos da onde você não imagina. Deus faz você achar graça diante de pessoas importantes que vão somar na sua vida. Deus tem poder para fazer isso. E ele falou: se eu achei graça aos seus olhos, então me ajude, me dê cartas, eu preciso ir para lá, me dê condições, me dê recursos. E o rei deu cartas, o rei deu madeira, o rei deu tudo que ele precisava. Neemias nem sabia os grandes desafios que viriam pela frente. De repente você está aqui e nem sabe os desafios que você tem pela frente. São grandes. Diga: Deus é maior. Aí diz assim,
Vamos para o versículo 10. O que ouvindo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou extremamente que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de quem? De Israel. Olha para mim, por favor. Se você é uma pessoa que quer vencer, você vai desagradar pessoas. Se você quer realmente fazer a diferença, você vai desagradar pessoas. Não tem jeito. Mas claro que o diabo vai se mexer. E estranho é se você vai lutar pela mudança da sua vida e não vai acontecer nada, e não vai ter ninguém contra, e não vai ter nada se opondo. Então esses dois, Sambalate e Tobias, eles não gostaram, mas eles se uniram com mais pessoas. Vamos ao versículo 17, Neemias 2,17. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido o quê? Queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais o quê? Um opróbrio, ou seja, vergonha. Olha para mim, por favor. Eu vou continuar no 18. Neemias diz: vamos levantar isso aqui. Está quebrado, mas levanta. Tem gente aqui quebrada, tem gente aqui falida, tem gente aqui que está tudo queimado na vida dela, não sobrou nada. Preste atenção, ele foi com tudo. Você quer vencer, ou você vai com tudo, ou você nem vai. Se você é uma pessoa de fé, o que você começa, você tem que terminar. E o que você começa, você tem que colocar força. Não fica esse negócio de toda dificuldade, você para. Já tentei isso, já tentei aquilo, já tentei aquilo outro. Deus não vai ser com você assim. No versículo 18 diz assim: então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o quê? Para o bem. O que ouvindo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, entrou mais uma aqui, Gesem, o árabe, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhe respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará o quê? Prosperar. Diga: é Deus que vai me prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Olha para mim, por favor. Vamos entender isso aqui. Um grupo, já tinha Sambalate, já tinha Tobias, e Gesem se uniu a eles. Tem gente que um grupo está contra ela. Tem gente que um grupo quer o mal dela. Tem gente que um grupo se uniu contra ela. Você sabe o que eles fizeram? Quando eles começaram a ver Neemias focado, porque Neemias é um exemplo de foco. Neemias é um exemplo de um homem que não perdeu o foco. Esses homens tentaram perturbar, esses homens tentaram matar Neemias, matar. Tem gente aqui que você sabe, você está vivo porque Deus te guardou. Você sabe que você está vivo diante da maldade do que já tramaram contra você, porque Deus te guardou. Diga: e vai continuar guardando. Agora entenda, eles se uniram e primeiro começaram a zombar. Não fica escutando os outros, não fica batendo boca com os outros. Olha o que diz no capítulo 4, versículo 1. Olha só, 4:1. Neemias 4:1. E sucedeu o quê? Ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em quê? Em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus, e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhes isto? Sacrificarão, acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montes do pó as pedras que foram queimadas? Olha para mim, por favor. Quando eles começaram a ver que Neemias não perdia o foco, eles começaram a pedir para Neemias ir numa reunião com eles. Mas a Bíblia fala que eles tramavam matar Neemias. Neemias não foi.
Neemias disse assim, avisa eles que eu estou numa grande obra. Neemias cria que Deus ia fazer uma coisa grande. Diga, Deus tem coisa grande para mim. Você crê que Deus tem coisa grande para você? Ou você não crê? Aprenda uma coisa: tem gente que não adianta você conversar com ela. Não perca tempo. Tem gente que é endemoniada. Tem gente que não te entende. Eva foi conversar com o diabo, deu no que deu. Tem gente que você não tem que conversar com ela. Eles tentaram 4 vezes. Na 5ª vez, eles mandaram uma carta e leu na frente de todo mundo. Como ele não conseguiu matar, eles não conseguiram matar, então eles quiseram mexer com o caráter dele. Tem gente que não consegue te matar, então tenta te difamar, tenta mexer com o seu caráter, colocar em xeque, em dúvida, inventa fofoca com seu nome. Olha bem para mim, diga inveja, mas não vai me parar. Você pode estar gemendo, você pode estar passando lutas, você pode estar sendo injustiçado, você só não pode parar. Neemias não parou. Era difícil aquilo ali, era considerado impossível, porque ninguém acreditava. Aquela obra já estava parada há muito tempo. De repente você está aqui e tem coisa na sua vida parada há muito tempo, que Deus vai começar a mexer hoje. Escute, por favor. Talvez seja uma obra, talvez seja uma causa, talvez seja alguma coisa que já está parada há muito tempo. Aqueles muros estavam parados lá. Mas vamos aprender aqui. Capítulo 6, versículo 4. Faltam 6 versículos. 6, versículo 4, diz assim: e do mesmo modo enviaram a mim quantas vezes? 4 vezes. E da mesma forma lhe respondi. Aprenda uma coisa, o diabo é perseverante. 4 vezes eles tentando, e a postura dele foi a mesma. Eles tinham interesse na miséria de Israel. Tem gente que ganha com a miséria dos outros. Tem gente que você incomoda. Você quer vencer, você quer fazer a diferença, incomoda. Tem gente da sua própria família que fica incomodado porque você quer crescer, porque você quer vencer. Tem gente que você se assusta, de vez de se alegrar, fica dizendo que você é metido, que você é isso, que você é aquilo. Você não pode dar ouvidos para isso. Amém? Ao invés de dar ouvido, de ser fraco, seja exemplo, seja forte. Neemias não deu ouvido. Neemias começou assim, é não e não e não. Não ceda, tá? Se estão fazendo proposta para você de dinheiro errado, de dinheiro sujo, não ceda. Até aqui você não cedeu, não ceda. Até aqui você não se curvou para isso, não se curve. Porque Deus perdoa o pecador, mas não inocenta o culpado. Não vai fazer coisa errada lá fora, vou lá para o templo, vou lá para a vigília orar, que Deus vai me livrar. Vai te livrar não. Deus perdoa o pecador, mas não inocenta o culpado. Tenha caráter. Estou passando necessidade, mas tem um caráter, Deus vai me ajudar. Quando eu sair daqui, ninguém vai poder apontar o dedo na minha cara dizendo que eu fiz besteira. Ele falou não, e é não. A postura dele continua a mesma. Não ceda. Ah, bispo, mas eu já fiz coisas erradas. Se arrependa e ande na justiça. Se não, esqueça Deus, tá? Aqui não é lugar das pessoas fazerem tudo lá fora e vir para cá se cobrir em oração, não. Porque Deus não age assim. Amém? Deus sabe quem é você, tá? Não fica dando golpe lá fora, não fica passando os outros para trás e depois as pessoas ficam vendo você entrar aqui. Você está dando mau testemunho para o nome de Jesus. Não é assim que Deus vai te ajudar, não. Tenha caráter, amém? Tenha caráter, assuma suas responsabilidades e leve a sua vida a sério. A Bíblia diz assim, versículo 5: então Sambalate ainda pela 5ª vez me enviou seu servo com uma carta o quê? Aberta na mão. Era na hora que ele queria mexer com caráter, era na hora que ele queria manchar a honra de Neemias. Mas Deus limpou. Aí no versículo 11 diz assim, 6:11: porém eu disse, um homem como eu o que? Fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. E percebi que não era Deus quem o enviara, mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate, o quê? O subornaram. Olha para mim, tira uma lição disso aqui. Eles subornaram um homem se dizendo de Deus para profetizar contra Neemias, para parar ele. Isso é de tudo para parar Neemias. Mas Neemias percebeu, ele não sentiu. Ele o quê? Ele percebeu, ele teve discernimento. Isso é do diabo, estou fora. Isso é maligno, vou me afastar.
Tem propostas que parece que você vai ganhar, mas Deus te esfria. Fala, isso é furada, sai fora. Quando você tem discernimento, Deus não deixa você ser enganado. Por isso faça as coisas na base de oração. Cuidado com essas coisas que vêm fáceis. Ó, você vai fazer isso aqui, vai ficar rico. Ninguém fica rico de hora para outra. Você vai lutar e Deus vai te ajudar a terminar a obra que Ele começou na sua vida. Escute, por favor. Ele percebeu que aquilo ali era maligno. Deus mostrou para ele, porque Deus mostra, Deus fala. Deus esfria a gente, ou Deus põe certeza, ou então Deus esfria. Isso aí é furada, não vá nisso, não entre nisso, não se misture com isso. Quando você é guiado por Deus, você não cai na cilada do diabo, porque errar é humano, não é divino. E quando você busca Deus, você recebe a direção dele. Amém? Não vá pela cabeça dos outros não, tá? Cuidado com essas pessoas empolgadinhas, que sempre estão caindo em golpes. São pessoas ávidas por dinheiro. O dinheiro vai vir, vai ser consequência da sua vida com Deus. Aí ele diz assim para terminar, versículo 15, vou ler o 15 e 16. Acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elul. Agora lê alto. Não, isso aqui você tem que ler muito alto, gente. Em 50. Olha para mim, por favor. Era impossível. Foi tempo recorde. Mas levantou. Porque quando Deus age, você se levanta. Diga, eu vou me levantar. Suas vendas vão levantar, tá? Seus negócios vão levantar, porque Deus é Deus. Está destruído, está quebrado. Olha, Neemias não era pedreiro, tá? Neemias era copeiro, garçom. Ele não era pedreiro, mas Deus capacitou ele. Quando você está com Deus, Ele te capacita até naquilo que você não sabe. 52 dias. Não demorou muito para aquele muro ser erguido, para as portas serem restauradas. E olha o versículo 16. Isso aqui eu tenho que sorrir. E sucedeu o quê? Ouvindo, todos os nossos inimigos, todos os povos que haviam ao redor de nós temeram e abateram-se muito a seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Olha para mim, os inimigos souberam. Por quê? Porque as pessoas invejosas, as pessoas que querem o seu mal, elas não sabem viver a vida delas, querem viver a sua. Então elas ficam de olho em tudo que acontece. Então quando eles viram tudo de pé, quando eles viram que não conseguiram destruir porque Deus guardou, quando eles viram que todo o mal que eles desejaram, Deus transformou em vitórias, então eles se abateram e reconheceram Deus, porque Deus é Deus. Fique em pé e diga, Deus é comigo. E meus inimigos vão ver que Deus é comigo. E em tempo recorde, diga, Deus vai me ajudar. Quantos dias? Era impossível. Era impossível. Debaixo de ameaças, debaixo de pressão, debaixo de uma guerra, mas ele continuou no foco dele. Não perca seu foco, você vai conseguir chegar lá. Não fique olhando para a destruição, porque Deus vai restaurar tudo. De repente você vê coisa na sua casa, na sua vida velha, coisa que você não tem condições de trocar por enquanto, mas você vai ter condições. Eu não sei de onde vai vir recursos, mas Deus vai te ajudar. Nós vamos clamar aqui agora. Nós vamos dar a volta da arca aqui agora no clamor. Mas eu quero que venha aqui na frente você, que diz assim, bispo, estou sendo ameaçado. Não tenho condições de levantar minha vida. Não tenho. Tem muita gente, tem um grupo torcendo contra mim. Tem pessoas dentro da minha própria família torcendo contra mim. Tem fofoca, tem difamação, tem de tudo. Mas não vai roubar minha fé. Sai do seu lugar e fica aqui na frente. Vem aqui na frente. Parecia impossível mudar aquela situação, mas Deus mudou. Aquilo que parecia impossível, cante. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, podem pegar a arca, por favor. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou. minha sorte. Eu sou um milagre. Estou aqui. Usa-me. Eu sou o teu milagre. Usa-me. Ó filho de Davi. Usa-me.
Usa-me. Eu sou a tua imagem. Eu sou a tua imagem. Usa-me. Usa-me, ó filho de Davi. Amém. Olha para mim, por favor, todo mundo de pé, que agora nós vamos orar. Aprenda o quê? A orar. Ele partiu para a oração. A oração move os céus, a oração move com Deus. Amém? Quem ora por tudo não teme a nada. Diga, quem ora por tudo não teme a nada. É na oração. Neemias não podia, mas Deus podia. E Deus ajudou ele. Ele falou: o Senhor vai me ajudar a prosperar, o Senhor vai me ajudar a levantar esse muro. Eu vou levantar esse muro, com tudo contra, está tudo contra, estão querendo o meu mal, minha caveira, não tem problema, mas o Senhor vai me ajudar. Deus vai te ajudar. Você vai, olha para mim, você vai clamar a Ele agora. Eu quero que você fale com Deus. Depois que a arca der a volta, eu vou colocar a imagem da muralha, vou pedir para você abrir os olhos, você vai dar a mão à pessoa que está do seu lado, nós vamos ligar a queda das muralhas, e vamos ligar a sua vitória hoje no poder da concordância. Mas agora eu quero que você ore. Podem levantar a arca começa a dar volta na igreja agora. Levante suas mãos, minha amiga, meu amigo. Abra a tua boca agora, invoque o Deus Todo-Poderoso, o Deus que reconstrói, o Deus que levanta, o Deus de Neemias, o Deus que tirou a miséria, o Deus que tirou o opróbrio. Aquela cidade estava quebrada, aquela cidade estava queimada, aquela cidade estava destruída, mas o Senhor ajudou Neemias. Ajuda esse homem, ajuda essa mulher, ajuda essa criatura, meu Pai, que movida pela fé, ela te pede socorro, ela te pede recursos, ela te pede condições, ela te pede para o Senhor ajudar ela diante das pessoas que ela precisa. Venha, meu Pai. Ninguém acreditava que ele ia conseguir, mas ele conseguiu. Ninguém levava fé, mas ele creu, ele estava focado. Não deixa essa criatura perder o foco, não deixa essa criatura se abater com o que estão falando dela. Estão tentando manchar o caráter dela, estão tentando manchá-la na praça, estão tentando tirar a credibilidade dela, mas enquanto estão criticando, ela está orando, ela está te buscando, e quanto mais difícil fica, mas ela confia. Olha como ela está te orando, meu Pai, como ela está te buscando, olha como ela está clamando. Ouve dos céus, ó Deus dos céus, ó Deus da Bíblia, reconstrua a vida dessa criatura que perdeu tudo, que tudo virou pó, mas o Senhor é grande. Olha para ela, meu Pai, e muda essa situação. Nós estamos hoje em mais um clamor da queda da muralha. Eu quero ver a muralha caindo, eu quero ver a inveja caindo, eu quero ver o olho grande caindo, eu quero ver, meu Pai, os que torcem contra ela vendo a vitória dela. Eu quero ver, meu Pai, o Senhor sendo glorificado. Meu Deus, nós não estamos aqui, meu Deus, de brincadeira. Essa pessoa não veio aqui num horário como esse, um horário diferente para acontecer resultados iguais. Não, meu Senhor. Então agora vem com a tua mão poderosa, meu Pai. Essa pessoa que a miséria está mexendo com ela, a situação que ela está vivendo está incomodando, não dá para aceitar. Agora, meu Deus, ela clama a Ti, ela invoca o Teu nome. Vem com o Teu poder, atende o nosso clamor, atende a nossa oração. Levanta, meu Deus, essa vida que chegou no pó, que chegou aqui na cinza. O Senhor é Deus que pode fazer o impossível, a vida dela se levantar, os negócios, a empresa, o comércio, aquilo que estava caído, aquilo que todo mundo já dava por perdido, o Senhor pode fazer, meu Deus, acontecer. Então agora é a hora, esse é o momento. Entra com providência
providência, entra com a tua mão, meu Deus, e traz a resposta para esse povo. Reconstrói, meu Pai, aquilo que está destruído, aquilo que está diante dessa pessoa, sendo vergonha, humilhação. O Senhor exalta este povo. Neemias buscou o recurso do Senhor, e ela está aqui, meu Pai, buscando o recurso do Deus vivo, do Deus dos céus. Então cria situações para tirar essa pessoa do buraco, da lama, essa pessoa que está nas dívidas, essa empresa falida. Ó poderoso Deus, em o nome de Jesus, meu Deus, tira o opróbrio da vida dessa gente, essa pessoa que chegou aqui com a vida caída, ela chegou aqui com a empresa em ruínas, com o nome em ruínas, tudo sucumbiu, mas o Senhor é o Deus que levantou Neemias para levantar os muros de Jerusalém. O Senhor levantou essa mulher, esse homem, para restituir, para restaurar, para reconstruir essa vida. Então levanta agora, meu Deus, esse povo. O Senhor é o Deus dos céus, é o mesmo Deus de Neemias. Então opera agora, cria situações, usa alguém, meu Deus, para que essa pessoa seja honrada. Ela conta contigo, meu Deus, ela clamou, ela orou, então manifesta o teu poder. Dê as mãos a quem está do seu lado. Dê as mãos, todo mundo dê as mãos, todo mundo em pé, feche os corredores. Todo mundo em pé, todos em pé, de mãos dadas. Todo mundo estica aí. Não aperte a mão da pessoa que está do seu lado, só segure. Levante essa corrente. Levante, minha amiga, meu amigo, levante essa corrente. O rei perguntou a Neemias: quanto tempo você quer? Ele tinha prazo, ele tinha um tempo limitado.